Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido. Os vetores são usados para expressar grandezas físicas vetoriais, ou seja, aquelas que só podem ser completamente definidas se conhecemos o seu valor numérico, a direção em que atuam ou seu sentido. Posição, velocidade, aceleração, força e quantidade de movimento são bons exemplos de grandezas vetoriais. Por exemplo, se quisermos saber a posição de algum local, é necessário que se aponte para uma direção. Nesse caso, o sentido do movimento é dado pela ponta do dedo. Para desenharmos vetores, é necessário perceber que sua representação deve levar em conta o seu tamanho, ou seja, um vetor que represente uma grandeza de valor numérico igual a 10 deve ser desenhado com a metade do tamanho de um vetor que tenha tamanho 20. O tamanho que desenhamos um vetor representa o seu módulo. As direções de um vetor podem ser definidas com base no sistema de coordenadas escolhido. Por exemplo, usando-se o sistema cartesiano, as direções de espaço seriam x e y, e um vetor poderia ser escrito como v é igual a x e y. O sentido, por sua vez, diz respeito à seta na ponta do vetor, que o indica, podendo ser tanto positivo como negativo. Quando escrevemos que um vetor é definido por suas coordenadas x e y, devemos que x e y são suas componentes horizontais e vertical, respectivamente. Quando o vetor encontrar-se inclinado, sem coincidir com qualquer um dos eixos do sistema de coordenadas, é possível determinar o tamanho das suas componentes. Para tanto, basta conhecermos o ângulo zero formado entre o vetor e a direção horizontal e o módulo do vetor A. Para calcularmos esses seguintes componentes, é necessário fazer os seguintes cálculos. Com base nessas componentes ax e ay de um vetor, é possível calcular o seu módulo. Para isso, basta aplicarmos o teorema de Pitágoras, uma vez que esses componentes são perpendiculares entre si. A igual a raiz ax² mais ay². Vetor resultante. Vetor resultante é o nome dado ao vetor que se obtém após realizar-se uma soma vetorial. Na soma vetorial, devemos considerar o módulo, a direção e o sentido dos vetores para encontrarmos o vetor resultante. Soma de vetores. Vetores paralelos são aqueles que se encontram na mesma direção e no mesmo sentido. O ângulo formado entre esses vetores é nulo. Caso esses vetores tenham também o mesmo módulo, dizemos que se trata de vetores iguais. Para encontrarmos o resultado desses vetores, basta somarmos o módulo de cada um. Além disso, o vetor resultante estará na mesma direção e sentido dos vetores paralelos, e seu tamanho deverá ser o tamanho dos dois vetores originários. Para calcularmos o módulo do vetor R, podemos utilizar a seguinte fórmula: módulo de R igual a módulo de A mais módulo de B. Agora, subtração de vetores. Vetores opostos fazem um ângulo de 180 graus entre si. Encontram-se na mesma direção, porém em sentido contrário, como mostra a figura. O vetor resultante de dois vetores opostos é dado pela diferença do módulo desses, como é possível ver na figura seguinte. Nesse caso, o vetor resultante terá sua direção e sentido determinado pelo vetor de maior módulo e poderá ser calculado por meio da seguinte fórmula: módulo de R igual a módulo de A menos módulo de B. Vetores perpendiculares. Teorema de Pitágoras. Vetores perpendiculares formam um ângulo de 90 graus entre si. Para encontrarmos um vetor resultante de dois vetores perpendiculares, devemos ligar o início de um dos vetores à ponta do outro. O vetor resultante, nesse caso, formará a hipotenusa do triângulo retângulo. Observe. O modelo desse vetor resultante pode ser calculado usando o teorema de Pitágoras. R igual a ao quadrado mais B vezes 2 ao quadrado. Vetores oblíquos. Regra do paralelogramo. Vetores que não se encaixam em nenhum dos casos anteriores podem ser determinados geometricamente pela regra do paralelogramo, como na próxima figura.
Sendo zero o ângulo formado entre dois vetores de base azul e vermelha, o módulo de vetor resultante poderá ser obtido por meio da fórmula r² igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de zero. Resultante de vários vetores. Quando temos diversos vetores e queremos encontrar o vetor resultante, devemos conectá-los uns aos outros. Nesse processo, que independe da ordem escolhida, devemos ligar a ponta de um vetor ao início do próximo. No fim, o vetor resultante será aquele que liga o início do primeiro vetor com a ponta do último. Para encontrarmos o módulo desse vetor, somamos os componentes x e y de cada um dos vetores a, b, c e d. E no final, aplicamos o teorema de Pitágoras. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o módulo da resultante de dois vetores a e b, cujos componentes são dados por a, 12,5, e b, menos 9, menos 1. Para determinarmos o vetor resultante dos vetores a e b, precisamos somar seus componentes x e y. Para tanto, faremos o cálculo seguinte.